pessoal! Hoje eu vim responder a book tag Brasilidade pra vocês. Essa book tag foi criada pelo Edu do canal Lookficials e ela faz parte do nosso projeto do Novembro Nacional. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês o vídeo apresentação que o Edu fez do projeto Novembro Nacional, onde ele fala certinho como é que vai funcionar, quais são os influenciadores que estão participando, quais são os autores que estão participando também. E eu vou deixar também os links de todo mundo que tá participando para vocês conferirem o que cada um tá lendo, o que cada um tá compartilhando e divulgando. Mas basicamente é um mês que a gente tá tendo como foco a literatura nacional. Então tem alguns autores com a gente que foram convidados para participar e eles fizeram promoções dos livros no decorrer do mês, deixaram de graça. A gente está divulgando o livro deles e também diversos outros livros nacionais que a gente leu e que a gente está lendo durante o mês de novembro. Aqui no canal já saiu a minha TBR do mês de novembro, eu vou deixar pra vocês aqui nos cards. E lá no Instagram eu fiz um vídeo indicando os meus nacionais favoritos. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem. E ainda vai sair mais algumas indicações até o final do mês. Mas bora lá então pra responder a book tag. O primeiro item é: mostre que o Brasil é um país extenso. Um livro que não se passe no eixo Rio-São Paulo. E para esse item eu não poderia indicar outra coisa a não ser o Alto da Maga Josefa, é claro. Mais uma vez indicando esse livro aqui para vocês, né? Esse é um livro que se passa no sertão nordestino. Eu não lembro exatamente agora qual é o estado do Nordeste brasileiro que esse livro se passa, mas é naquela região. Aqui nós vamos ter dois protagonistas. O Toninho, que é um caça-lendas, um caça-coisas sobrenaturais, e a Josefa, que nada mais é do que uma bruxa, uma feiticeira. E dentro desse universo que a autora Paola criou, todas as feiticeiras, todas as bruxas, as magas, né, elas são então filhas do demônio. Sim, filhas do próprio Lúcifer. E, como regra, o Toninho deveria o quê? Caçar a Josefa. Só que a Josefa propõe um acordo pro Toninho, que é ajudar ele, né? Ele percebe que aquela maga é um tanto diferente ali das outras que ele já encontrou no decorrer da vida dele. E ela se junta ao Toninho, então, para ajudar ele a caçar os seres sobrenaturais. Cada capítulo vai ser uma aventura desses dois que vão estar caçando um tipo de criatura diferente ali no Nordeste. E a gente vai ver tanto criaturas características, né, da cultura brasileira, como algumas outras que também não são tanto assim, como, por exemplo, dragões. Sim, dragão no Nordeste? Pois é. E no final, obviamente, que tudo vai se juntar ali para uma coisa um pouquinho maior. O diferencial para esse livro fica exatamente pela criação desses dois protagonistas, que são extremamente divertidos e têm uma química simplesmente maravilhosa. É um livro que eu me diverti muito, é rápido, é fluido, é dinâmico e você não vai querer que a leitura termine, porque é simplesmente maravilhoso acompanhar a dinâmica química entre o Toninho e a Josefa. Item 2. Nosso país é feito de vários povos. Um livro que seja escrito e ou protagonizado por um personagem não branco ou um autor não branco. E para esse item eu resolvi colocar um livro que eu ainda não li, mas que eu tenho na minha estante já tem um bom tempo. Inclusive o autor ele tem um outro livro que eu tenho bastante vontade de ler, que, se eu não me engano, foi finalista do Prêmio Jabuti de uns anos aí. Agora eu não vou me lembrar exatamente qual é. E eu tô falando do Jin Hanotsu. E o livro que eu tenho na minha estante é Honey e o Sino da Divisão. Mas ele também é autor daquele que tem uma capinha branca, que é um coisa de... Ai, gente, eu sou péssima pra nome. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Aqui na tela. Como eu ainda não li esse livro aqui, eu não sei sobre o que se trata, mas pelo que eu dei uma pesquisada, tanto nesse livro do autor, que é mais conhecido, como esse aqui, eles são tudo literatura mais juvenil, tá? Literatura ali perto do infanto juvenil para o juvenil. Seriam indicações de leitores de entre 12, 13, 14 anos. Item 3. Todo mundo merece ser visto. Um livro que contém algum tipo de minoria ou o autor pertence a uma minoria. E para esse item eu vou colocar então Conectadas, da Clara Alves, porque a Clara
além dela ser da comunidade LGBTQIA+, ela também é descendente indígena. Então fica aqui também mais uma dica de, inclusive, um dos meus livros favoritos da vida. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Ayla e a Raíssa. O que acontece? A Ayla gosta muito de jogar online, só que ela já percebeu que meninas não são muito bem-vindas nesse universo dos games. Então ela criou um avatar masculino pra ela. Eu não lembro se aqui dentro dessa hora ela usa algum tipo de modificador de voz para poder conversar online com o restante do pessoal, ou se é só via chat, não vou me recordar agora, tá? Mas eu sei que ela usa um avatar de menino. E ela joga muito online e tal, ela tem um melhor amigo, e aí ela acaba conhecendo a Raíssa. A Raíssa pede ajuda pra ela para poder passar uma fase muito difícil ali no jogo. Só que a Raíssa não sabe que a Ayla é uma menina, a Raíssa acha que a Ayla é um garoto. E ela acaba ajudando a Raíssa tanto, né, por ali companheirismo, ela sabe que é muito difícil jogar, né, enquanto mulher e tal. E as duas vão se aproximando. Novamente, a Raíssa acha que a Ayla é um garoto. E as duas vão se aproximando e vão se apaixonando uma pela outra, pela personalidade da outra, pelo jeito da outra. De novo, a Raíssa acha que a Ayla é um menino. E quando a Raíssa pede pra conhecer a Ayla, pra conversar com ela através de videochamada e tal, ela acaba envolvendo o melhor amigo e pede pra ele fingir, então, ser aquele garoto que estava jogando com ela o tempo inteiro, porque ela tem medo de falar pra Raíssa que ela, na verdade, é uma mulher, que ela, na verdade, é uma garota, né? E porque as duas estavam ali meio que rolando uma química entre elas, ela tem medo de perder isso, ela tem medo de perder a Raíssa. Só que acaba acontecendo um evento muito grande, tipo a Comic Con, um negócio de game e tal, e as duas vão ter a chance de se conhecer pessoalmente. E é aí que as coisas podem ou não vir por água abaixo. Apesar desse livro ser narrado pelo ponto de vista das duas protagonistas que são adolescentes, ele é um livro bastante divertido. Ele vai falar bastante sobre homofobia, sobre machismo, sobre cyberbullying. Vai falar também sobre problemas de família. A Ayla, se eu não me engano, tá com problemas na família entre o pai e a mãe, ou é a Raíssa, agora eu não lembro muito bem, eu sei que uma das duas tem. E uma das duas também não é assumida, então a gente vai ter também esse drama familiar com essa questão de se assumir sexualmente para os pais ainda na adolescência. Item 4. Extensa Natureza. Um livro que tem as cenas ou se passa em florestas, rios, mares, sertão brasileiro. E para esse item eu vou colocar Araruama, do Ian Frazee. Eu também não tenho físico, então vou deixar a capinha aqui para vocês. Eu li esse livro recentemente, acho que foi agora em junho, agosto, não me lembro muito bem. E eu cheguei a comentar com vocês a respeito dele. Pelo que eu consegui entender do universo que o autor criou, não se passa aqui no nosso mundo, tá? Ele criou um universo todo paralelo. Só que ele é um livro todo protagonizado por povos indígenas. Então ele usou muito da mitologia indígena, acho que do Brasil e também de fora do Brasil. Ele, se não me engano, cita alguma coisa asteca, não me lembro muito bem. E ele criou uma própria mitologia para esse povo. Mas ele é todo, ele se passa todo, então, nesse cenário indígena e de floresta. Aqui nós vamos ter vários protagonistas, que é completamente impossível eu me lembrar o nome de todo mundo, porque inclusive são nomes indígenas e muito complicados de pronunciar ou de lembrar. E é muita gente realmente, acho que são uns 4 ou são 6 protagonistas no total, não me lembro muito bem agora. E nesse primeiro livro a gente vai acompanhar eles desde o nascimento deles até o momento que eles atingem a idade para passar por um ritual muito importante ali do povo, dentre a aldeia deles. São várias aldeias diferentes, cada protagonista tá num lugar diferente, que no final eles vão acabar se encontrando para então fazer essa parte desse ritual. Cada aldeia tem a sua cultura, cultua um deus diferente, tem um jeito de viver diferente, mas algumas coisas entre eles é muito parecido, como sempre ao nascer, aquele bebê acaba recebendo um nome divino e também já é dito quantos anos ele vai viver, quantas luas ele vai receber. E aí, quanto mais luas esse bebê receber ao nascer, mais importante ele vai ser dentro do seu povo, mais destaque ele vai ter ali e também uma posição de maior prestígio e de liderança ele vai ter. Então, se o bebê receber 110 luas, ele vai ser praticamente o líder, né, quando ele crescer. Se ele receber
2 ou 3 luas, ou menos que isso, às vezes eles recebem 10, 12, 16 luas. Eles são considerados crianças que não merecem nem aprender, sabe, o básico, porque não vale a pena gastar energia para ensinar aquela criança a qualquer coisa, porque não vai viver o suficiente para aproveitar ou para fazer alguma coisa benéfica para a aldeia. Isso eu achei um pouco assim, um pouco brutal, um pouco triste. Também tem bastante coisas mágicas aqui, a gente vai ver uma parte que tem alguns espíritos da floresta e mais. É um livro bastante introdutório, tá? É uma leitura bastante densa, bastante monótona em alguns pontos. É uma leitura que realmente vai servir para te introduzir nesse universo, porque eu acho que a ação vai ficar por conta do segundo livro. Item 5. Mágico e assustadoramente distópico. Um livro que tenha fantasia, folclore brasileiro ou uma ficção científica que aborde temas brasileiros. E para esse item eu vou indicar para vocês Olhos de Pixel, que eu também já indiquei algumas outras vezes aqui, que eu li esse ano. E Olhos de Pixel, do Lucas Mota, ele foi ganhador do Prêmio Jabuti de Entretenimento no ano de 2022. Então, assim, é um livro simplesmente maravilhoso. Ele é um livro curto, eu acho que tem 150 páginas, alguma coisa assim, e ele é bem rápido de ler, e ele vai se passar em um Brasil completamente distópico. A nossa protagonista, ela é negra e de periferia e da comunidade LGBTQIA+. E ela vive no submundo, ela é basicamente uma ladra. E o que é muito interessante desse livro aqui é que o mundo chegou num ponto em que a tecnologia se fundiu aos nossos organismos. Então a gente não tem mais computadores, celulares. Isso tudo está conectado dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo. Então, quando você está andando nas ruas, assim, você enxerga propagandas, mas porque as propagandas estão sendo transmitidas para dentro do seu cérebro. As ligações são feitas dentro da nossa cabeça, tudo acesso, toda pesquisa que a gente quer fazer online é tudo dentro da nossa cabeça. E outra coisa que eu achei muito interessante aqui é que, como a tecnologia ela se fundiu ao nosso organismo, a gente também tem essa tecnologia dentro dos nossos órgãos, dentro do nosso corpo. E os protagonistas conseguem baixar... como é que fala mesmo? Mods. Os protagonistas conseguem baixar mods para dentro do seu corpo. E esses mods, eles modificam o corpo, dando maior força, dando poder de voar, dando... como você bloquear propagandas, e tem diversos mods, diversas modificações que os protagonistas, que as pessoas daquele mundo conseguem baixar. Ele é um livro que vai trazer bastante crítica social quanto à intolerância religiosa, ao fanatismo religioso. Ele vai criticar também o sistema da polícia brasileiro, que normalmente é bastante corrupto, a gente vai ver isso aqui também. Ele vai trazer críticas à homofobia e ele também vai, de certa forma, misturar isso tudo, porque a religião, ela colabora muito para a homofobia, para o incentivo do ódio contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+, quando ela diz que aquilo não é natural, não é normal, não é de Deus. E a gente tem essa mistura muito errada de religião com política, né, onde quando a gente elege pessoas da religião, padres, pastores, para cargos políticos, porque obviamente que eles vão fazer essa mistura e eles não vão trabalhar em prol da comunidade brasileira, mas só em prol daqueles que eles acham que estão corretos dentro da visão deles. Então o livro ele faz uma crítica muito grande quanto a isso também. E a nossa protagonista é mãe, então assim, foi uma coisa que fez com que eu me apegasse muito a ela, porque durante todo o livro ela tá lutando ali para conseguir uma vida melhor pro filho dela. Então isso foi uma coisa que fez com que eu me ligasse muito a ela durante toda a leitura. Item de número 6. O Brasil é noveleiro. Futebolístico. Poxa, Edu, pra que colocar uma palavra tão difícil assim na tag? Mas também ama outras coisas. Um livro com uma história leve como uma novela, ou tenso como um esporte, ou um futebol, ou que contenha costumes brasileiros, como um churrasco, um final de semana de viagens turísticos, entre outras coisas do Brasil. E para isso, eu vou citar aqui A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia, da Juliana D'Aglio.
porque eu acho que é uma tradição para quase ali do mundo todo, né? Só que pra mim ler esse livro foi muito, assim, muito interessante, porque a minha família sempre foi muito de se reunir no Natal. E é exatamente isso que acontece aqui. A matriarca, a vovó, faleceu e como último pedido, ela pediu para que todos os filhos e os netos se reunissem na casa dela para uma última ceia de Natal juntos. A família é meio brigada ali, a família dessa história, meio que os irmãos não se falam muito mais, meio que, né, os netos ali são brigados e eles não vinham seguindo essa tradição já tem alguns bons anos. Então, todo mundo decidiu o quê? Acatar esse pedido da vovó. E eles se reuniram para essa última ceia na casa dela, após o falecimento dela. E assim, como uma boa família brasileira, né, a gente tem o tio do pavê, não é mesmo? A gente tem aquela tia que é só aparência externa e quando você vai ver é totalmente podre por dentro. A gente tem uma construção ali de família tradicional brasileira muito característica. E o que acontece? Acontece que algumas coisas bastante bizarras vão começar a acontecer durante essa ceia. Além, né, das brigas e das tretas, que é demais de divertido acompanhar os personagens jogando aos podres ali no ventilador e fazendo as merdas pra tudo quanto é lado, que é muito divertido, a gente vai ver essa interação sobrenatural acontecer entre os personagens e ninguém consegue deixar a casa. Por quê? A vovó realmente convidou o diabo para a ceia e o diabo vai se divertir. É isso. Item 7 e último. Um país com uma gigantesca população de escritores. Indique 3 autores independentes. E para não me repetir, aqui eu vou indicar para vocês então o Everaldo Rodrigues, que publica de forma independente hoje. Ele tem alguns livros publicados na Amazon. Eu não li o último, que é o que ele mais está divulgando, mas eu li 2 livros dele, que foi Capeta Caolho contra a Besta Fera, na edição física que ele fez, em algumas edições e vendeu, né, diretamente com ele. É uma edição que tá muito linda, é um livro bem curtinho, é uma edição que tá muito bonita, ela tá toda ilustrada. Deixa eu achar uma ilustração aqui pra vocês. E vocês também vão poder ver essa ilustração se vocês baixarem no Kindle, tá? Eu não sei se ainda tem esse livro na edição física pra comprar, tá aqui, mas eu sei que existe na Amazon, né, edição digital pra comprar. O outro dele que eu li foi Horário de Verão. Esse aqui eu acho que não tá mais disponível pra comprar. Essa é a minha edição do Clube de Autores, ainda quando ele tinha colocado lá pra vender. Se eu não me engano, ele tirou. Eu acho que ele deve estar retrabalhando, ele deve estar escrevendo, alguma coisa do tipo. E futuramente ele vai voltar. E eu vou deixar pra vocês a capinha do mais recente dele aqui no vídeo pra vocês conferirem. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar os protagonistas adolescentes que vão precisar resolver uma situação bastante misteriosa e bizarra que tem a ver com o horário de verão. Acho que foi por isso que ele deve ter tirado, né? Porque a gente não tem mais horário de verão. O que acontece? Nessa história, quando o horário de verão acontece, né? Quando o nosso relógio volta 1 hora para trás, um portal mágico se abre e uma criatura extremamente bizarra pode sair. Então nossos protagonistas vão precisar lidar com isso e vão precisar proteger o mundo dessa criatura. E aqui em Besta Caolho contra a... Não, Capeta Caolho contra a Besta Fera, toda vez que eu vou falar o nome desse livro eu inverto. Mas o horário de verão adianta o horário de... Adianta, tá bom, adianta, inverte, volta. É isso aí, vocês entenderam, gente. Para de me corrigir, marido. Fica quieto na sua aí. E nesse livro aqui, a gente tem uma cidadezinha no Nordeste brasileiro que tá sofrendo com uma criatura bizarra, uma criatura misteriosa, sobrenatural, que vem matando as pessoas, vem matando também a criação. E o que eles decidem fazer? A pior coisa que eles podiam fazer. Eles decidem contratar o cangaceiro, o pior cangaceiro que tá passando pelaquela região e todo o seu bando para dar cabo da besta. Só que eles vão ver que a besta era o menor dos problemas e que o ser humano pode ser muito pior do que uma besta sobrenatural. Muitas coisas ruins vão acontecer nesse livro aqui.
A minha segunda indicação de autor é a Denise Fleiban, e eu já indiquei também alguns livros dela pra vocês aqui, como o que eu venho sempre falando, que é Como Arruinar o Meu Dia de Folga. Não, Seu Dia de Folga. Como Arruinar o Dia de Folga. É o seu, o meu, o nosso. O importante é que é Como Arruinar o Seu Dia de Folga. Acho que é isso. Que é um conto que está disponível na Amazon através do Kindle Unlimited, que é extremamente divertido. Nele a gente vai ter a nossa personagem principal, e ela é aprendiz de vilã. E ela resolve tirar o dia de folga e ir pro parque, pra se divertir no parque, e lá ela acaba encontrando a sua rival, que é a aprendiz de super-heroína. E elas acabam interagindo ali entre si. A aprendiz de vilã sabe que a outra é a aprendiz de heroína. Ela sabe a identidade da outra, a identidade secreta. Mas a aprendiz de heroína não sabe com quem ela tá falando. E chega num determinado momento ali, depois delas interagirem, conversarem e andarem juntas pelo parque, tomarem milkshakes juntas, que ela acaba descobrindo e elas vão querer meio brigar ali. Só que acaba acontecendo uma situação muito maior e as duas vão precisar trabalhar juntas para resolver esse problema. E o segundo livro se chama Como Arruinar a Sua Reputação de Vilã. E eu ainda não li. Eu não sei por que eu ainda não li. Porque assim, esse conto é um dos meus favoritos. Só que eu ainda não li a continuação. Não sei. Eu acho que tenho uma expectativa muito grande e, tipo, eu tenho medo, não sei. Mas, assim, o primeiro conto termina de uma maneira tão gostosa. A química entre as duas personagens é tão boa, sabe? Que você termina, assim, querendo mais. E desses dois contos que tiveram bastante sucesso na Amazon, a autora escreveu um livro, que é Vigilante do Caos e o Multiverso. Foi lançado recentemente, eu também já tenho no meu Kindle e ainda preciso ler. E a terceira escritora que eu vou indicar pra vocês é a Bianca Souza, e dela eu li A Rainha dos Sete Mares. Ela tem vários livros publicados na Amazon, tá? E ela sempre faz, assim, algumas tiragens físicas pra vender pros leitores, então foi onde eu consegui um desse aqui. Eu comprei direto com ela na Bienal de 2018, tanto que tá autografado. E foi o único livro dela que eu li. Em A Rainha dos Sete Mares, a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é uma sereia. Eu já indiquei esse livro pra vocês, inclusive naquele vídeo que eu fiz sobre livros com sereias. E a nossa protagonista, ela acaba perdendo os pais muito cedo, porque o reino dela é vítima de uma guerra que tá acontecendo entre alguns povos ali naquele mar. E ela vai precisar lidar com essa guerra de uma forma bastante diferente. Ela vai precisar ir atrás do que seria a vilã pra tentar entender um pouco mais do que tá acontecendo ali e tentar resolver essa situação de uma maneira um tanto diferente. O que eu gostei bastante desse livro aqui é que a nossa protagonista não fica atrás de homem pra resolver os seus problemas. Ela coloca a mão na massa, ela é forte, ela é destemida e ela mesma vai resolver tudo isso. E quando ela encontra essa vilã, ela também resolve de uma maneira muito madura todos os problemas ali. Então, assim, o final pra mim, ele foi muito satisfatório, sabe? Por toda a construção da personagem, toda a construção que a autora fez da personagem no decorrer da história, o final ele foi bastante satisfatório. Eu gostei muito da forma como ela resolveu todas as questões, todos os problemas que ela estava envolvida ali. Bem, eu tô aqui derretendo de suor, eu devo estar brilhando aqui, mas acabou. Essas foram as minhas indicações, então, de livros nacionais para vocês. E eu queria muito saber de vocês quais seriam os livros que vocês indicariam nessas categorias para mim. Deixa aqui embaixo nos comentários as indicações de vocês. Quais são os livros nacionais que vocês leram, que se encaixariam aí nesses itens que eu falei. E deixa aqui que eu vou adorar pegar mais indicação de livro nacional, porque eu sei que tem muita coisa boa que eu ainda não conheço. E não se esqueça, se você for comprar algum livro desses que eu indiquei lá na Amazon, fazendo isso através do meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você me ajuda bastante, porque eu recebo uma pequena comissão sobre cada compra feita através desse link e você não paga nada mais do que você já vai pagar pelaquilo que você vai comprar. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais também, tem bastante coisa saindo por lá, tem bastante vídeo que eu faço na rede da dancinha e também no Instagram, então todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!